Olá pessoal, tudo bem? Hoje no quadro PET Resolve, a gente vai resolver uma questão de fórmula mínima e molecular. A gente já tem um outro vídeo no canal que a gente desenvolve o conteúdo, então se você ainda não viu, vai lá ver. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E hoje nesse quadro a gente vai apenas resolver uma questão sobre esse assunto. E a questão que a gente vai resolver é uma do livro do Atkins, Princípios de Química. A referência vai estar também aqui na descrição. E é a questão F.11 desse livro, e ela diz o seguinte: o ósmio forma vários compostos com monóxido de carbono. Um composto amarelo claro foi analisado e deu a seguinte composição elementar: 15,89% de carbono, 21,18% de oxigênio e 62,93% de ósmio. Na letra A, ele pergunta qual é a fórmula empírica do composto, ou seja, a fórmula mínima, e na letra B ele diz assim: a espectroscopia de massas do composto deu a massa molar 907 gramas para a molécula. Qual é a sua fórmula molecular? Então, basicamente, a questão está nos dando um composto e sua composição percentual, né, de cada componente desse composto, e ele pergunta a fórmula mínima e depois ele dá a massa molar e nos pede a fórmula molecular. Então, com essas informações, a gente consegue chegar rapidamente nas respostas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa questão é que ele fala em monóxido de carbono formando um composto com ósmio. Então, a gente vai imaginar a reação entre o ósmio e o monóxido de carbono, né, que é o CO, a uma determinada proporção que a gente ainda não sabe qual é. Então, como a gente está vendo aí na reação, a gente tem uma proporção e a gente não sabe qual é ela, e é isso que a gente está tentando descobrir. Quantos monóxidos de carbono são necessários para cada ósmio? Outra coisa que a gente pode observar nessa reação é que todo o CO que a gente tem no composto formado, ele veio do monóxido de carbono que a gente tem nos reagentes. Então, o monóxido de carbono é a única fonte para formar o CO do composto. Então, por isso que a gente vai poder fazer as relações que a gente vai fazer daqui a pouco, relacionando o monóxido de carbono com o CO que a gente tem na fórmula mínima e na fórmula molecular que a gente achar, né? Nessas proporções, porque todo o CO que a gente está encontrando veio do monóxido de carbono que está nos reagentes. Se a gente tivesse outra fonte, aí o cálculo seria feito de maneira diferente. A gente não poderia fazer as relações que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, retomando o conteúdo, a gente vai lembrar que quando a gente tem a composição percentual, a gente pode rapidamente associar essa composição percentual a números de massa, né? Que é o que diz aí no passo 1. A massa de cada elemento, que a gente está chamando de mx, em 100 gramas do composto é igual a sua porcentagem de massa. Então, a gente vai imaginar esse composto como tendo 100 gramas para facilitar e a gente não precisa fazer outros cálculos. Então, se a gente tem 100 gramas de composto, essa porcentagem total a gente vai imaginar, claro, como sendo 100%, e cada porcentagem de carbono, oxigênio e ósmio vai automaticamente virar massa, né? Se a gente tem 100% do composto e esse composto tem 100 gramas, o que era 15,89% de carbono se transforma em 15,89 gramas de carbono. A gente poderia usar qualquer massa para fazer esse cálculo, mas a gente iria precisar fazer outras contas, né? A gente imaginando 100 gramas, a gente automaticamente pensa nessa quantidade em gramas, sendo a própria quantidade em percentual. Então, a gente vai ficar com 15,89 gramas de carbono, 21,18 de oxigênio e 62,93 gramas de ósmio. Então, o primeiro passo a gente já fez, que foi definir as massas. E no segundo passo, a gente pode converter cada massa em uma quantidade que a gente vai chamar Nx de mols, usando a massa molar mmx do elemento. Então, se a gente lembrar, né, da definição de massa molar, a gente sabe que a massa molar do composto é a massa dele dividido pelo número de mols. Então, se a gente rearranjar essa fórmula, a gente vai chegar que o número de mols é igual à massa do elemento dividido pela massa molar, que é o que está aparecendo aí na tela de vocês. Então, a gente vai calcular esse número de mols para cada parte do composto, ou seja, para o ósmio e para o monóxido de carbono. Para o monóxido de carbono, a gente vai ter, obviamente, que somar a massa do carbono com a massa do oxigênio, que somando aí deu 37,07 gramas de monóxido de carbono, e depois a gente vai achar a massa molar
desse composto, que vai ser justamente a soma das massas molares do carbono e do oxigênio que a gente pode encontrar facilmente na tabela periódica. Então, 12,01 gramas por mol de carbono mais 16 gramas por mol de oxigênio, e a gente vai chegar que a massa molar do monóxido de carbono é 28,01 gramas por mol de monóxido de carbono. Então, como a gente viu, o número de mols de monóxido de carbono vai ser justamente essa divisão, né, da massa pela massa molar, e a gente fazendo esse cálculo, a gente vai chegar em aproximadamente 1,323 mols de monóxido de carbono. E agora a gente precisa encontrar o número de mols de ósmio. E a gente vai seguir o mesmo raciocínio, vai dividir a massa dele no composto pela massa molar. Então, 62,93 dividido por 190,23, que é a massa molar que a gente pode encontrar na tabela. E a gente vai chegar que o número de mols de ósmio é aproximadamente 0,331. E agora que a gente já tem o número de mols de monóxido de carbono e o de ósmio, a gente vai dividir cada quantidade de mols pela menor quantidade encontrada. Então, quando a gente quer achar a fórmula mínima, esse é um passo bem importante. A gente vai analisar todos os componentes do nosso composto e vai ver qual é a menor quantidade de mols que a gente encontrou. Nesse caso, a gente só tem dois números de mols diferentes, né? E facilmente a gente consegue identificar que o menor valor é 0,331, que é o valor do número de mols de ósmio. E agora a gente vai dividir o monóxido de carbono, o número de mols de monóxido de carbono, por 0,331 e o próprio número de mols de ósmio por 0,331. E quando a gente faz essa divisão, a gente está usando uma das leis ponderais, né? Que é a lei das proporções definidas, que diz justamente que os elementos que reagem para formar um composto sempre se combinam em massas que guardam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Então, quando a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar um número inteiro, né? Nesse caso aí, quando a gente faz a divisão, a gente encontra 4 números de monóxido de carbono e um de ósmio. Esses números são os índices da fórmula mínima. Como a gente está vendo aí embaixo, ficou um ósmio, né, e 4 monóxidos de carbono. Isso é justamente o que diz a lei das proporções definidas. E agora, na letra B, ele pergunta a fórmula molecular. Então, a gente acabou de encontrar a fórmula mínima e ele dá uma informação a mais, que é a massa molar. Então, com isso, a gente consegue chegar facilmente na fórmula molecular. A gente vai seguir basicamente 3 passos, e o primeiro é encontrar a massa molar da fórmula mínima. Então, essa fórmula mínima que a gente acabou de encontrar, OSCO4, vai servir justamente para a gente encontrar a massa molar, né? Então, a gente vai somar a massa molar do ósmio e a massa molar do monóxido de carbono, só que multiplicado por 4, já que foi a proporção que a gente encontrou. Então, com isso, a gente vai chegar nesse valor, né, de aproximadamente 302,27 gramas por mol. E o segundo passo é dividir a massa molar do composto pela massa molar da fórmula mínima. Então, a massa molar do composto é o que ele deu, né, na questão, 907 gramas por mol, e a gente vai dividir por esse valor que a gente acabou de encontrar da massa molar da fórmula mínima, que foi 302,27 gramas por mol. Então, quando a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar novamente em um número inteiro, devido à lei das proporções definidas, que eu já comentei aqui no vídeo. Então, a gente vai encontrar esse valor 3, que é um número inteiro, e um número sem unidade de medida, justamente porque em cima, na divisão, a gente vai ter gramas por mol, né? E embaixo também gramas por mol, então a resposta fica só o 3, realmente, que é o número inteiro. E o último passo é a gente multiplicar a fórmula mínima pelo valor encontrado na divisão, né? No caso, multiplicar os índices dessa fórmula. Então, quando a gente multiplica os índices do ósmio por 3 e o índice do monóxido de carbono por 3, a gente vai chegar aqui, a fórmula molecular do composto é OS3CO12. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou falar com a gente nas redes sociais. Nos sigam, se inscrevam no canal e até a próxima!